Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. No programa de hoje vamos falar um pouquinho de cuidados com o uso dos aparelhos ortodônticos. Aqui na companhia do Dr. André Reis, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez, sempre muito bom estar aqui com vocês. Vamos à interação e à participação dos espectadores no programa de hoje com a primeira pergunta. Ainda são utilizados aqueles aparelhos, não é, que o pessoal chamava antigamente de freio de burro? Então, são os aparelhos extraorais, Luciano. Muito pouco, viu, Luciano? Hoje a gente tem vários recursos que nos permitem a não ter, né, ter como modificar o planejamento, o plano de tratamento para que a gente não use. Isso vem muito dos mini implantes, que são recursos micro parafusos que a gente consegue fazer a estabilização no osso para fazer o movimento que a gente deseja. Exceto um caso, Luciano, os casos que a gente precisa fazer avanço da maxila, que é o osso de cima, a gente ainda precisa usar um arco extraoral, mas é única e exclusivamente para esse diagnóstico. Para outros a gente já tem vários outros recursos, várias situações que não precisa mais. E é bem colocado, né? A estrutura tecnológica dos aparelhos evoluiu muito, né? Dispensando aí essa utilização, mas nesse caso específico ainda não existe tecnologia que substitua. Ainda não, infelizmente não, por causa, acho que mecanicamente é difícil, eu preciso fazer a protração, eu preciso puxar para frente e aí eu teria que ter algo na frente de apoio, né? Então ainda é um pouco inviável. Muito bom. Mais uma participação dos nossos espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Qual a melhor idade para tratar uma criança que precisa de aparelhos, doutor? Luciano, a gente sempre fala da idade ali por volta dos 6 anos, né? Claro que imediatamente ao ser identificado qualquer problema, como uma mordida cruzada, seja ela posterior, aonde que você olha que o arco superior está mordendo por dentro do arco inferior, ou anterior também isso acontece, a mordida invertida, procure imediatamente, né? Mas por volta dos 5, 6 anos é muito importante fazer uma avaliação com o ortodontista para ele entender como está a relação das bases ósseas, arco superior com arco inferior, se há algum problema de atresia, se há algum problema com falta de espaço. Por quê? Com 6 anos, Luciano, é a época do primeiro período transitório, é quando começam as primeiras trocas. Caem os 4 dentinhos da frente, em cima e embaixo, e nascem os primeiros molares, um de cada lado, em cima e embaixo, lá no fundo, sem ter que cair nenhum dente. E para isso tem que ter espaço. Então é fundamental por volta dessa idade. Mas, já disse em outros programas, a avaliação mais precoce possível, mesmo que não seja para fazer nada, somente para avaliar é muito importante. Perfeito. Mas aí muitas vezes a gente cai no mito, né? Das famílias falarem assim, não, mas é dente de leite, ainda não precisa agora, socorre muito. Isso acontece muito, a gente escuta isso muito. Doutor, mas preciso tratar agora? Ainda é dente de leite. O problema é que o dente de leite, ele tem a sua função e se a gente tiver com ele mal posicionado, isso vai interferir na troca dos dentes. Pode até ser que não tem espaço para a troca dos dentes permanentes e isso vai complicar muito o resultado, vai dificultar muito tratamentos futuros. Então, tratamentos que a gente faz, muitas vezes, em crianças, dura 6 meses, no máximo 1 ano, isso lá na frente a gente economiza muito tempo e torna tudo muito mais viável. Exatamente, porque a gente tem que lembrar isso, né? O dente de leite abriu o canal para o dente definitivo. Exato. Né? E se tiver com essa mordida cruzada, ele vai ocupar o espaço errado. E é uma criança em crescimento, né, Luciano? A gente trata itens que precisam de crescimento enquanto está crescendo. Se vier depois que já passou a fase de crescimento, a gente vai ter um resultado muito pouco o resultado, e sendo que quando a gente tratar isso na idade mais jovem, é melhor. Imagina uma mordida cruzada, ela causa desvio da mandíbula. Se você crescer com esse desvio, é como um galho que cresce torto. Depois você não consegue modificar, só quebrando o galho. E na ortodontia não é diferente, a gente vai precisar mudar as bases ósseas, talvez com uma cirurgia ortognática. Então tem que ser precoce. Muito bom. Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Já perdi alguns dentes, mesmo assim eu posso colocar aparelho? Pode, perfeitamente. A gente tem pacientes que vêm para fazer um preparo, para fazer uma reabilitação com prótese, e a gente faz os ajustes, o melhor posicionamento dos dentes antes da prótese, porque às vezes você vai fazer um implante, depois que você fez não tem como modificar.
Então, você tem um dente torto e muitas vezes esses dentes tortos, você tem o espaço dos dentes que você perdeu. Para a gente alinhar, melhorar o posicionamento e aí sim fazer as próteses de melhor maneira, numa melhor posição. Então, é totalmente viável. Perfeito. Por isso que é bom avaliar o todo e ver aí o passo a passo, né? Porque como bem colocado, né? Olha, se você vai estar pensando em fazer um implante, melhor alinhar antes para estar tudo ajustado aí nessa boca. Mais uma participação. Próximo interação aí dos nossos espectadores. Meu filho tem 6 anos e tem a chamada mordida cruzada. A partir de quando eu devo tratar? A gente vinha até falando, é imediatamente, né? 6 anos é uma idade importantíssima, como a gente já disse, que é do primeiro período transitório. E a mordida cruzada, ela provavelmente indica uma atresia. O arco da criança está reduzido. Isso influencia em falta de espaço para os dentes muitas vezes. Então, tem o fator do crescer errado, cresce desviando, então alonga um lado e encurta o outro. Tem o fator da atresia, que é a falta de espaço, pode ser que não tenha o espaço necessário para a troca dos dentes, desgastes irregulares desses dentes de leite, então é imediatamente. Perfeito. E nesses casos, né, aparelho móvel, fixo, como é que funciona com as crianças? Depende muito, Luciano. Se é uma atresia esquelética, que envolve o desenvolvimento do osso, muitas vezes fixo, que é um disjuntor de Irax, McNamara, um Haas. Tem basicamente 3 tipos de aparelho fixo no céu da boca. E é um tratamento rápido. Você imagina que uma expansão rápida da maxila, ela vai acontecer entre 7 a 15 dias, o problema está resolvido. Nossa. Depois a gente só precisa fazer a estabilização. A gente não vê, mas a sutura palatina, que é como se fosse a moleira que a gente fala dos nenéns, ela se abre e aí você ganha a amplitude óssea necessária. E tem que ficar mais uns 4 a 6 meses com esse aparelho só para esperar a formação do osso. Mas o problema é resolvido muito rápido. Então não tem por que não fazer. E se for um problema de mordida cruzada por falta de posicionamento dos dentes, é uma mordida cruzada dentária. Então ela pode ser esquelética, que é um tratamento, e ela pode ser dentária, que muitas vezes a gente resolve com os aparelhos removíveis, fazendo também a expansão, mas aí não de dente, não de osso e sim de dente. De dente, perfeito. E eu acho que é muito mais rápido do que as pessoas imaginam, né? Então, acho que esse relato, inclusive, ajuda a fazer essa opção. Com certeza. Porque depois, em outras fases, aí, esse processo demoraria muito mais. Muito mais ou impossibilita. A disjunção, quando a gente precisa de uma expansão esquelética, no gênero feminino, a literatura fala de 16 anos, 17, o gênero masculino 18, 19. Então, a gente tem uma data que a gente consegue, porque depois que teve a fusão da sutura, ela consolidou, a gente só vai conseguir fazer com cirurgia. É possível fazer em idades mais avançadas, mas aí o tratamento vai se tornando muito mais complexo. É uma cirurgia feita em hospital, anestesia geral, tem todo um pós que a gente tem que se cuidar. Então é muito mais simples. Tudo que a gente fizer em criança é muito mais simples, responde muito mais rápido. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Os alinhadores possuem indicações para todos os casos? Sim, os alinhadores é mais uma ferramenta do arsenal do ortodontista, né? Assim como os brackets, nós temos brackets de metal que usam borrachinhas, os autoligados, as porcelanas, nós temos os alinhadores. Ele tem indicação sim para todo tipo de caso, inclusive para preparos ortocirúrgicos. O grande questão é, o paciente tem que ser colaborador. Por ser um aparelho extremamente confortável, que você remove para fazer sua alimentação e sua escovação, você precisa lembrar de pôr ele novamente. Então, esse é o grande X da questão. Você usando de maneira correta, como a indicação do ortodontista, ele é extremamente eficiente, assim como os brackets. Muito bom. Mais uma interação. Próxima pergunta desse bloco. Já procurei alguns profissionais e me disseram que meu caso não tem solução, pois tenho o queixo para frente. Teria alguma alternativa? Sim, tem solução. Não uma solução somente ortodôntica. Então, a gente precisa pontuar isso. Eu imagino o queixo para frente, é um prognatismo, provavelmente já deve ter uma idade maior do que essa de 12, 13 anos, que é quando a gente ainda consegue trabalhar um pouquinho isso. E aí o problema passa a ser ortodôntico e cirúrgico. Então é preciso fazer um preparo ortodôntico, descompensar os dentes
e a correção das bases ósseas. Se o queixo está para frente é porque a gente tem um problema de base óssea. E aí essa correção, como eu disse do galho torto, ele é feito de maneira cirúrgica. É feito o reposicionamento da base, então ele vai estar de aparelho prévio à cirurgia, tem aproximadamente, aí depende do caso, mas por volta de 1 ano a gente tem condições de preparar um paciente para a cirurgia. Ele faz a cirurgia e quando ele volta à cirurgia a gente tem os ajustes finais ainda com o aparelho. Então tem tratamento sim, só que é um tratamento já combinado, cirurgia com ortodontia. E vamos a mais participação e mais perguntas com interação. Tenho 48 anos, gostaria de consertar meus dentes. É muito tarde, doutor? Não, nunca, de maneira alguma. Nós não temos um limite de idade. O importante é o periodonto. Sua gengiva, as bases ósseas estarem sadias, né? Mesmo que a gente tenha um pouco de perda óssea, um pouco de retração, isso não inviabiliza o seu tratamento. A gente só precisa estar com a saúde gengival e bucal em dia, sem cárie, sem infecções. Fora isso, a idade não é um limitante. Perfeito. E às vezes é isso, né? Olha, se tem algum probleminha desse, trata-se primeiro e aí se faz essa intervenção. Sim, até porque o tratamento ele já deveria acontecer, né? E a gente, normalmente são tratamentos rápidos, tranquilos de serem feitos. E estando tudo adequado, a gente dá o início imediato da ortodontia para deixar a oclusão, porque não é porque a gente já tem, não é um adolescente, não é uma criança que a gente pode estar com a oclusão errada. Influencia em muitas coisas. Agora nós estamos tendo muitos quadros de apertamento excessivo, com fraturas, e muitos podem estar ligados à oclusão errada, né? Favorecer a fratura dos dentes, né? Então é muito importante cuidar em qualquer idade. E cada vez mais a gente vê isso, né? Pessoas com mais idade procurando o tratamento, né? Não tiveram aí na infância e na adolescência condições, hoje tem, e está cada vez mais na rotina. Sim, eu estou em tratamento com uma paciente de 82 anos, e está super legal o caso. E a gente tem que buscar, porque é um paciente que vai fazer uma reabilitação com implante, o espaço era pequeno, e a gente está adequando o espaço para que seja feita a instalação desse implante. Muito bom. Mais uma interação, mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Estou há mais de 1 ano sem fazer a manutenção. Quais os problemas podem acontecer, doutor? Um aparelho sem manutenção, você tem algo movimentando sem o cuidado devido, né? Uma que ele já parou de cumprir a função. Aí que é o perigo, porque às vezes o não ir, o fio ortodôntico, ele pode estar amassado, ele reativa, ele está fazendo uma função que não deveria estar fazendo. Se ele somente perder a função, o elástico perde a sua elasticidade, ele fica mais frouxo, e isso já seria menos ruim, porque ele perde a ativação. O problema é que esse fio também, muito tempo, o elástico vai perdendo essa pressão, né, essa força de segurar o fio, esse fio pode reposicionar e criar ativações ruins. Por exemplo, se ele sair do slot do bracket e ir para cima da peça, ele causa uma extrusão, ele tira o dente do osso, ou o contrário, ele faz uma intrusão. Pode fazer um amassamento nesse fio, criar uma ativação de empurrar para um lado, empurrar para o outro. E os cuidados também com a limpeza, né, Luciano? Porque vai acumular mais resíduo, mais alimentos. Tem alimentos que só na manutenção o ortodontista consegue tirar, fica preso ali debaixo do fio. Então, aumenta as chances de ter cárie, infecções gengivais. Então, isso não é o melhor caminho. Se a sua intenção não é mais fazer o tratamento ortodôntico por algum motivo, o ideal é que procure o ortodontista, converse com ele e faça a remoção dos brackets. Ou, melhor ainda, retome o tratamento de maneira adequada, né? Mas se for para ficar com ele parado de enfeite, o melhor caminho é fazer a remoção. Exatamente, né? Então, fica essa dica aí, cuidado em ficar postergando essa ação. Até fazer um alerta, Luciano, eu já vi muitos casos de pacientes que compram as borrachinhas na internet e trocam, achando que é só a mudança da cor. A borrachinha é ela que faz a ativação do aparelho. Quem faz o movimento é o fio, mas quem aperta o fio dentro da peça, essas peças têm ativações pré-programadas, é a borrachinha. Então, quando você troca, você acha que está só atualizando a cor, deixando mais vivo, mas, na verdade, você pode estar criando ativações que vão te levar a perder os seus dentes. E, às vezes, justamente isso, né? Você está comprando uma borrachinha.
sem saber direito a fonte, né? O tensionamento que essa borracha dá, o material que dá, pode afetar muito aí. Muito, muito. A gente está aí, é corriqueiro os casos de problemas sérios. O pessoal gosta muito de uma borracha que é unida, que é um elástico com corrente, e ela, então, é um perigo muito grande, porque ela vai puxar um dente, a gente usa em ortodontia, mas para fechar alguns espaços de maneira controlada. Se você faz isso de maneira descontrolada, a gente já viu muitos casos que você tira a raiz do osso. E aí é perda. Perda, não tem o que fazer, extração e implante. Aí fica complicado. Então não façam isso, pelo amor de Deus. Mais uma participação, vamos aí à próxima pergunta. Por que eu não posso consumir bala e alimentos duros usando o aparelho, doutor? Bom, com os aparelhos fixos, realmente não tem indicação de balas, amendoins, pipocas, porque você vai quebrar a peça. A peça vai descolar e descolando você vai atrasar o seu tratamento. Muitas vezes você já está no estágio mais avançado, fraturando uma peça. Para a gente fazer o reposicionamento, a maioria das vezes eu preciso retornar, voltar os arcos. Isso vai atrasar seu tratamento. Então não faz muito sentido, né? E além, você pode, além de fraturar a peça, você pode até mesmo fraturar seus dentes. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mais uma interação, vamos lá. Próximo questionamento aí. Quais são os cuidados diários para quem usa aparelho fixo? Eu acho que esse a gente falou já não, né? Essa ainda não. Ainda não. Aparelho fixo, né? Não dá para, olha, pus o aparelho e sigo a vida normal. Tem um diferencial. Tem, é um aparelho muito mais difícil, né, de cuidar. Então você vai ter que ter um cuidado redobrado com a sua higienização, com a sua saúde bucal. Não dá, porque ele retém muito alimento. E aí não dá para fazer aquela escovaçãozinha de 1 minuto, 30 segundos. Os cuidados são redobrados, caprichar na higienização. Tem técnicas diferentes, isso o ortodontista explica, né? A gente precisa inclinar as escovas. Vai ter que usar, às vezes, escovas adicionais, como as interdentais, que auxilia bastante. O fio dental se torna muito mais difícil de passar do que já é, né? Muita gente tem dificuldade com o fio dental. Persista, use o fio e com o aparelho isso fica tudo muito mais difícil. Então você vai ter que se dedicar um tempo maior para fazer essa higienização correta. É isso. E tem que ter essa atenção justamente porque é um período que você pode correr mais riscos de cáries, de problemas. Infelizmente, você tem uma tendência à retenção maior de placa, então problemas gengivais, de inflamação, de inchaço, problemas com cáries podem se potencializar com isso. Próxima interação, vamos a mais uma pergunta. Tenho os dentes tortos. Posso colocar facetas, doutor? Essa é a pergunta que a gente escuta semanalmente agora. As facetas estão em alta, realmente é um recurso que deixa os dentes mais bonitos, né? Mas a gente tem que ter cuidados. A gente não pode pular a etapa. A faceta ou a lente de contato, ela veio para reanatomizar os dentes, mudar a posição dos dentes, não só na estética, mas na função. Porém, a gente está vendo aí um excesso disso, Luciano, porque as pessoas estão querendo passar etapas. Imagina você ter os dentes tortos. Você vai fazer uma faceta, você já vai ter que fazer algo muito volumoso, e isso vai comprimir sua papila gengival, então isso vai fazer com que você tenha perda de gengiva, pode ter inflamação, perda de osso. É uma área que você vai ter uma dificuldade enorme para higienizar, porque à frente você fez um reboco liso ali, mas atrás está tudo torto. A oclusão está errada, então você vai ter dissipação de forças mastigatórias erradas, as guias de oclusão erradas. E isso tudo vai afetar a articulação, pode afetar os músculos, trazedores musculares, então não é o melhor caminho. Claro, é um dente que está minimamente girovertido, isso passa, dá para fazer. O que não pode é o que a gente está vendo, os dentes todos fora de posição, muito apinhamento e desgastando esses dentes, o que é muito pior, porque a hora de você tira uma faceta para substituir ao longo do tempo, você já não tem mais dente ali daqui a pouco, né? Então a gente tem que preservar, o esmalte ele não regenera, então tem que ter muito cuidado. Mais uma participação, vamos a mais uma pergunta. Minha filha tem 8 anos, chupa chupeta, isso pode prejudicar os dentes, doutor? Com certeza. Principalmente
precisa avaliar o padrão facial, né? O padrão mesofacial, que é uma média dos padrões. O dólico, que é quem tem a face mais alongada, esse vai ser mais grave ainda. E o braque, ele também deixa efeitos, mas vai ser mais fácil da gente corrigir. O braque, ele tem a face menorzinha. Mas a chupeta, ela não deveria estar ali. Então, você tem algo entre os dentes. E dependendo da intensidade de chupar essa chupeta com esse padrão facial, vai trazer mordida aberta, que é quando o paciente fecha a boca, os dentes da frente, você já vê que faz um contorno e eles não ocluem. Trazendo uma mordida aberta, junto com ela vem interposição de língua, muda a deglutição, muda a fala, muda a respiração, e aí porque a chupeta faz o céu da boca ficar mais profundo, e aí você tem uma dificuldade maior de respiração pela boca, pelo nariz, começa a respirar pela boca, isso tudo vai trazer mais alergias e tudo mais. Então, a chupeta, principalmente já com 8 anos, uma idade muito avançada. Interfere em toda a saúde da criança. Muito, muito, muito. O ideal é parar imediatamente. Tem aparelhos que ajudam nesse controle. A gente muitas vezes associa com um psicólogo para ajudar, mas é fundamental. E a família entender que é importante parar. Tem que ter toda uma mobilização, mas é fundamental tratar e parar com essa chupeta o mais breve possível. Não é que não pode dar chupeta para o neném e tudo, mas tem a hora de parar, né? Perfeito. Então, procure imediatamente um ortodontista para ele avaliar e o mais breve possível que parar, melhor. E toma cuidado também da substituição de chupeta por dedo, né? Porque às vezes a família retira e aí o pior. dedo... A chupeta a gente consegue tirar, né? O dedo está ali com o paciente e tem mais dificuldade em tirar o dedo que a chupeta. Por isso que é legal, às vezes, a gente já associar um psicólogo, porque às vezes você tira um e põe o outro. A gente sempre fala, viu? Desde bebezinho tem gente que acha que bonitinho chupando o dedo. Não, não é, porque lá na frente você vai ter um problema muito grave para remover e não acha que lá na frente vai ser mais fácil, porque a criança tem consciência, porque ela vira dependente daquele dedo, né? Então, e da chupeta. Então... Tem que fazer um acompanhamento com o profissional, a gente tem recursos para isso e o mais breve possível que você remover, melhor. Perfeito. E não existe também, acho que é bom a gente tocar nisso, né? Chupeta anatômica que não cause problema, né? Porque também tem uns mitos aí, essa é anatômica, não vai dar problema, todas vão dar algum grau de problema. Tem umas que são melhores que as outras, as chupetas ortodônticas e tudo. Mas tem outros fatores, né? Problema todas vão dar, porque ela, principalmente com grande intensidade e longa duração, que é o caso aí de uma criança de 8 anos. Por menor que seja essa chupeta, por mais anatômica, ela vai trazer esses problemas que a gente falou. E tendo um padrão facial desfavorável, que seria o dólico ou o meso, dependendo, vai ficando quase que irreversível. Quanto mais tarde, mais difícil, porque o osso está formando daquela maneira. E às vezes a gente cria um defeito ósseo tão grande que fica difícil de corrigir. Perfeito. Vamos a mais uma interação, a última interação. Tenho muita dor de cabeça. O aparelho pode resolver, doutor? Bom, a dor de cabeça, ela pode ter diferentes causas, né? É importante a gente avaliar. Se a causa for de oclusão, relacionada à má oclusão, que vai sobrecarregar os músculos da face e as articulações, o aparelho pode resolver sim. A gente devolve a oclusão ideal para esse paciente, proporciona ele fazer uma boa mastigação, com equilíbrio, pode resolver se o problema for causado por isso. Então é muito importante a gente avaliar. Tem vários outros problemas que pode trazer essa dor de cabeça que não a oclusão. Mas se o problema for devido a essa sobrecarga dos músculos da face pela mastigação errada, com certeza sim. Também quando se pensa, né, nessa dinâmica de toda a estrutura, né? Olha, a gente tem a questão do bruxismo, que a gente já falou aqui algumas vezes, que de fato essa compressão às vezes gera dor de cabeça, né? De entender de fato como é que está essa estrutura e possibilidades, né, doutora, que a gente falou, olha, se está ligado essas dores com essa estrutura, tem caminhos. Sim, tem caminhos. E a gente tem que ir eliminando também, né? Muitas vezes fala, eu já fui no médico, já fiz várias avaliações e a gente não está encontrando. A gente tem que ir eliminando situações, não tem como a gente garantir. Pode ser uma associação, pode ser vários. O bruxismo associado a uma oclusão ruim,
você vai prejudicar, porque você tem uma força que já está errada, excessiva, num dente que está mal posicionado. Então, você vai ter uma sobrecarga muito maior. Então, tudo isso tem tratamento e precisa ser tratado. Muito bom. Doutor, gratidão sempre pela participação conosco, não é, pelas dicas, e esperamos realmente isso, né, que as pessoas tenham a preocupação e, não é, procurem profissionais, né, com o tempo necessário, né, não fiquem protelando aí os tratamentos. Exatamente, é isso aí que a gente deseja, que se cuidem bem, cuidem o mais breve possível de você, das pessoas que estão próximas de você, porque sempre a prevenção é sempre o melhor caminho, né? É isso. Bom, você sabe que você pode ter acesso a todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo nosso portal educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.